Olá, seja muito bem-vindo a mais uma trilha de aprofundamento de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje nós iremos falar sobre orçamento familiar. Também falaremos um pouco sobre o orçamento pessoal, mas sabendo que o pessoal ele está incluso dentro do orçamento familiar. Vamos entender um pouquinho quais as vantagens, ver o passo a passo de como organizar as dívidas, as contas e deixar o seu orçamento bem organizado para que você possa futuramente investir, aplicar o seu dinheiro, ele possa render na sua mão. Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Falando do orçamento pessoal, é uma ferramenta de controle de gasto que uma pessoa tem, levando em consideração seus ganhos, estilo de vida e os objetivos, sejam eles de curto, médio e longo prazo. Também as despesas básicas que entram nessa conta, como moradia, alimentação, energia elétrica, água e internet. As necessárias, que são os planos de saúde, mensalidade da faculdade, e nas supérfluas, lazer, viagens. Também precisam entrar reserva de emergência, investimentos, aposentadoria, financiamento imobiliário. Esse último que eu falei, ele serve para quando você já estiver com um orçamento organizado. E aí você pode ir para a área do investimento. Já no orçamento familiar, é uma ferramenta de controle das despesas de pessoas que vivem juntas e dividem os gastos. Como eu falei, os essenciais, os necessários, os supérfluos. Isso tudo dentro do curto, médio e longo prazo feitos em grupo. Vamos lá. Além disso, agora a gente vai ver as vantagens de manter o orçamento pessoal e familiar organizado. Primeiramente, conhecer a real situação. Segundo, analisar se o meu estilo de vida está adequado aos ganhos que eu tenho. Terceiro, tomar decisões sobre quais gastos cortar, reduzir ou incluir no orçamento. Definir algumas prioridades financeiras, sejam elas pessoais e familiares. Construir os objetivos, curto, médio e longo prazo mais palpáveis e, principalmente, pessoal, manter as contas em dias. Esse primeiro e segundo tópico que fala conhecer a real situação e analisar se o estilo de vida está dentro dos padrões financeiros, já é um grande passo para você entender como está a sua situação financeira e começar a organizar a sua situação, ok? Então, as vantagens, dentre as principais, estão a primeira e a segunda, e a última que é manter as contas em dia. Vamos lá, continuando. E como organizar esse orçamento pessoal e familiar? Primeiro, decidir como o orçamento familiar será dividido. Pode ser uma divisão igual, uma divisão proporcional aos ganhos, ou unir todas as rendas como se fossem somente uma e a partir daí pagar as contas, tanto as necessárias, as supérfluas e as outras contas que há em uma casa. O segundo passo é anotar todas as despesas. O que acontece com muitas pessoas nos dias de hoje é que usa o cartão de crédito e acha que dentro da fatura está anotado. Mas você não sabe, ninguém fica abrindo a fatura do cartão de crédito toda vez que vai utilizar. Eu acredito que não. E acha que está anotado todos os gastos. Isso não é anotar, pessoal. Então, anote as despesas pessoais e familiares, sejam os gastos essenciais, como as coisas que são fundamentais para a sobrevivência, tá? Aluguel, condomínio, transporte, alimentação. Anote também os necessários, são academia, plano de saúde, mensalidade da escola dos filhos e anote principalmente o supérfluo. Restaurante, vestuário, os streaming de filmes e séries
e os passeios que você realiza. Então, anotar esses 3 pontos, tá? Os essenciais, os necessários e os supérfluos, você consegue ver tudo que você tem para organizar o seu orçamento. Entradas e saídas, ok? Vamos lá. Próximo passo. Nós temos anotar e somar todas as fontes de renda da casa. Gastos anotados, é hora de saber se as fontes, o que entra, consegue pagar as despesas. Então, a gente tem que colocar aí salário, renda extra, pensões, aluguéis ou aplicações e até bonificações e premiações esporádicas. Da mesma forma que você anotou tudo que está saindo, anote todas as entradas, todos os valores que você tem recebido relacionado a ganhos, tá bom? Vamos lá. Quarto e quinto passo, montagem de uma planilha de orçamento financeiro. No caso da planilha, pessoal, você pode pegar um caderninho, anote tudo que entra, tudo que sai, some todos eles, calcule a diferença que você vai ter esse cálculo de ganhos e gastos. Ou então, se você tiver condições, use uma planilha do Excel, a partir de um tablet, de um computador, para você conseguir anotar melhor. Porque no caso de um tablet ou computador, ele já faz o cálculo para você. Então você já sabe o seu gasto do próximo mês, seguindo a linha de raciocínio que dos gastos essenciais, esses não mudam, esses tem todos os meses. Os necessários tem durante alguns meses do ano e os supérfluos, muitas vezes você pode tirar caso a sua renda, seu gasto esteja ultrapassando a sua renda. Ok? E quinto passo, definição dos objetivos pessoais e familiares. Qual é o seu objetivo organizando financeiramente? É você sair do vermelho? Então, você tem que definir esse objetivo. Se o seu objetivo é você ter um valor para investir, anote isso também e coloque isso como sua meta, o seu plano, tá? Para que você consiga fazer isso. Vamos adiante. Concluindo aqui, não deixe de anotar na planilha todas as suas entradas, despesas fixas e aleatórias. Procure não ter gastos supérfluos, fora do que está estipulado na planilha. Estude sobre consumo consciente, procure formas de economizar e fazer seu dinheiro durar mais. Atenção a pequenas perdas e compras por impulso. Essas, pessoal, são os maiores escoadores de dinheiro. Quando você está tedioso, quando você está ansioso, acaba comprando por impulso e isso aí pode gerar para você um problema muito maior depois. E procure quitar dívidas com cartão de crédito, reduzindo o seu uso à metade. Acredito que o problema hoje em dia maior do brasileiro é o cartão de crédito, porque ele vai passando, passa aqui, aproxima aqui, insere, passa tanto, parcela tanto e acaba tendo muito gasto. E por último, evite parcelamento de compras e compre apenas o que for necessário. Olha o supérfluo, esqueça ele. Você precisa desse produto? Se não, não compre. Não é só porque o colega tem, a pessoa ao lado tem, o vizinho tem, que você precisa ter. É realmente útil para você? Se não, não precisa você adquirir esse produto, ok? Então, essas foram algumas dicas para você manter o seu orçamento familiar e pessoal organizado e eu espero que você consiga realmente organizar. Você jovem, você aluno, se você utilizar essas ferramentas, verificar essa aula realmente e colocar em prática, você vai ter um futuro muito bem com as suas contas em dias. Muito obrigado pela sua participação na nossa aula de hoje e até a próxima aula.